Bom dia, com muita alegria, sejam bem-vindos. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, turminha querida. Bom dia com muita alegria sempre. Bom dia a todos. Mas vamos nas reflexões do dia para agora? Vamos lá? Hoje é o capítulo 52 do Vinha de Luz, cujo título é A Avareza. Né? Vamos fazer uma leitura para a gente acompanhar o que o Emmanuel quer dizer com isso. Né? Esse é no capítulo 12, versículo 15 de Lucas, e ele pegou esse versículo que é assim: E disse-lhes, acutelai-vos e aguardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Aí o Emmanuel vai comentar, né? Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Não tem acento, então, avaro? Não, mas eu sabia que era avaro. Né? Depois, se alguém tiver noção, é porque no texto está sem acento. Bem, toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelos vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio do que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Ufa! Emmanuel, para variar, faz uma leitura, né, desse versículo, trazendo de uma forma muito profunda. Né? Eu acho isso maravilhoso. E, como eu sempre falo, né, quando ele quer fazer alguma referência ao capítulo como um todo, ele assim faz. Senão, ele trata exatamente do versículo, que eu acho que é muito interessante e que nós vamos buscar trabalhar dessa forma. Né? De início, eu gostaria que a gente fizesse algumas coisas que são importantes para entender. Né? Que a gente fala, acautelai-vos, né? Ele nos convida à cautela. O que é cautela? Cautela é cuidado, atenção redobrada. Né? Cautela é isso, cuidado, atenção redobrada. A gente olhar com bastante atenção, não tratar como coisa ordinária, tratar como coisa importante, especial. Né? E fala, guardai-vos. Guardai-vos aqui tem o sentido de se abstenha, né? Não faça uso, não se utilize, não seja avaro. Né? Acautelai-vos, quer dizer, se abstenha, e não se... O que é abstenha? Tenha muito cuidado, né? Porque é importante que se abstenha da avareza. O que é avareza? É apego demasiado aos bens. E por que eu falei somente os bens? Porque são os bens materiais. Normalmente a avareza se fala da questão do dinheiro, mas o Emmanuel vai tratar que não é só disso, né? Aí ele vai dizer o porquê. Veja, é muito interessante. Porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Tá? Olha, então vamos guardar da avareza, porque a minha vida não é o que eu tenho.
É importante que eu me aguarde da avareza, ou seja, do apego às coisas materiais, às coisas que eu conquistei, ou que eu criei, ou que me foram concedidas por misericórdia divina, no campo material, ou até no campo das minhas habilidades, porque isso não sou eu. Eu sou o que faço. Está escrita a Nirley Oliveira, muito obrigado. Avaro sem acento mesmo. Então, tá aí. Avaro é sem acento mesmo. Eu achava que era ávaro. Da moça ignorante que eu sou. Que bom, muito obrigado. Nada, né? Isso também é cultura. Momento cultural, que bom. Por favor, me ajudem sempre. Eu tenho mania de fazer os neologismos aí, meio bobinhos, né? Porque eu fico tentando achar uma coisa, mas avaro é muito bom. Então é avaro que fala, né? Espero que seja, né? Porque senão seria ávaro, teria uma proparoxítona, né? Teria acento. Isso eu lembro do primário ainda. Vamos lá. Então, o que Emmanuel vai comentar? Ele diz, fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Aí ele completa a avareza, né? O apego às questões, né? Ao acúmulo de bens materiais, não consiste apenas em amealhar. Amealhar é guardar, né? É conquistar, né? Amealhar é juntar, né? Amealhar é juntar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Mesquinhez é egoísmo mesmo, né? Tratar as coisas com avareza mesmo, né? Vamos dizer assim, mesquinhez é que faz conta de pouco, né? Que guarda, que não é capaz vamos falar com uma pessoa mesquinha, né? Que faz questão de minudências, né? Nos cofres de quem guarda, enfim, na mesquinhez de fazer questão de coisinhas materiais pequenas, né? Fujamos, então, olha só, o que o Emmanuel vem nos puxar? Ele fala, fujamos. Ele fala, Emmanuel, fujamos, e traz dentro do bolo das pessoas todas, inclusive ele mesmo, fujamos a retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. O que eu acho muito interessante nessa história, e que depois ele vem explicar, não consiste apenas em amealhar dinheiro nos cofres das mesquinhez. Lembrando até o que a Alda falou agora há pouco, quando diz que nós podemos ser avaros do amor, né? Guardando o amor somente para nós mesmos, ou as gentilezas somente para aqueles que nos são de interesse, ou aqueles da nosso meio, né? Mas que não guardemos nossas possibilidades de amor. Ele vem dizer que a avareza não consiste em amealhar o dinheiro nos cofres, somente isso não. Às vezes nós somos mesquinhos naquilo que nós temos como talentos ou como habilidades que nos foram franqueadas ou nos foram disponibilizadas através de um planejamento amoroso, né, extremamente amoroso, daqueles que nos assistem, sob orientação divina, sobre nossas necessidades para o crescimento do nosso espírito eterno. Então, o que acontece? Nós temos aí uma trajetória, um caminho. Tá? Então, nós encarnamos pela necessidade de aprimorar determinados valores, que são valores divinos, né? Que são as virtudes divinas, trazermos essas virtudes como os valores individuais de cada um de nós, lutarmos, né, para vencermos aquilo que se opõe a esses valores que temos que construir, que necessitamos de serem construídos em nós. Então, nós nascemos com uma determinada série de talentos, de habilidades, de possibilidades, de circunstâncias para favorecer o nosso desenvolvimento dessas virtudes, daí a nossa encarnação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que alguns vão nascer em berços mais enriquecidos, mais endinheirados. Outros vão nascer em berços menos endinheirados. O dinheiro é uma força criadora? Sim, é uma força criadora, não tenha dúvida. Mas é uma força criadora que cabe a cada um de nós, né? Saber como fazer uso. Então, se ela é uma força criadora, uma força importante, nós teremos menos ou mais de acordo com a nossa necessidade, nossa capacidade de lidar com essa força criadora, de forma a crescer, a desenvolver o nosso espírito eterno. Não é verdade? Então, o que é? Esta possibilidade que nos é dada, né, ela deve servir, né,
a nossa possibilidade de serviço. É muito interessante isso. Eu digo assim, porque fala, mas, poxa, por que dinheiro, né? Porque pensa, dinheiro, se fosse a solução das coisas, dinheiro, será que Deus, tão amoroso com nós mesmos, Jesus, que nos cuida com tanto carinho, será que ele não disponibilizaria simplesmente esses valores para a gente? Não é? Será que ele simplesmente não... olha, está precisando isso, as pessoas estão com fome. Ele faria aparecer o dinheiro? Por que não faria isso? Não, porque não é disso que se trata. Se trata das habilidades necessárias que as pessoas dispõem, tá certo? Os talentos e a forma como nós lidamos com tais coisas. É isso que efetivamente importa. Sabe? Não adianta termos uma série de habilidades, sermos capazes de produzir muito dinheiro, sermos capazes de ajuntar muitas coisas, se nós não formos capazes de transformar isso em ações a exemplo do que Jesus nos forneceu. Por isso que ele fala, fujamos à retenção de qualquer possibilidade, seja ela dinheiro, seja ela nossa capacidade de produção, alguma coisa, da inteligência, de nossos talentos no trato de qualquer das coisas que estejam à nossa disposição, se nós não transformarmos isso em serviço em favor do amor, em favor das coisas que são verdadeiramente necessárias. Porque só uma coisa nos interessa dessa encarnação, é crescermos no nosso espírito eterno, desenvolvermos o amor que Jesus nos exemplificou. Lembra quando Jesus falou para Marta, 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 só uma coisa necessária, né? Então, qualquer ação que tivermos e que ela não representar, qualquer talento que tivermos, ela não representar serviço, né, ela não nos serve. Olha o que ele vai dizer. As próprias águas, porque a água é uma ação absolutamente necessária, importante para a nossa vida, a água é vida, né? Quando elas são represadas, né? Benfeitora, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Olha que interessante. As águas ficam pútrefas. É assim que fala? Vamos ver se alguém pode me ajudar de novo. Né? Se elas ficam encarceradas, elas com seus pequenos, né, detritos e pequenos organismos, elas acabam por apodrecer. Então, veja, nas próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. E muitas vezes, assim, o talento que recebemos das nossas inteligências, da nossa capacidade de trabalho, se nós o reclusamos, ou seja, não o trazemos como um serviço para Deus Pai, o que resulta dele? Resulta em desbenefício para nós mesmos. Não é verdade? Eu vou trazer depois, nós vamos falar a respeito disso. Vamos continuar. Quem vive a cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Por que ele diz isso? Pois, pelo seguinte, porque não basta saber pedir, nem basta a habilidade e eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Se a própria água, que é uma força da natureza, que é a melhor das coisas da natureza, se ela encarcerada resulta em podridão, o que dirá da nossa inteligência se ela está encarcerada no egoísmo, que tem sido a raiz de todo o mal, se nós a enterramos todas essas habilidades e todos os nossos recursos, esses tesouros concedidos por Deus para o crescimento de nosso próprio Espírito Eterno, né? Não fazendo uso em serviço do cristão, em serviço a exemplo do Cristo. E qual que é o serviço a exemplo do Cristo? É o amor, porque a lei áurea é de amor. A lei principal, a lei mestra da vida, a única coisa que interessa é vivenciar o amor. Se nós pegamos todos os recursos que nos foram amorosamente disponibilizados,
seja ele as circunstâncias de nossa vida, sejam eles habilidades naturais, as habilidades com as quais nós fomos dotados, né? Eu digo isso que é muito interessante, por mais que eu entenda, por exemplo, eu acho muito interessante quando a gente começa a perceber isso. A minha vida inteira, eu já contei isso para vocês antes, eu sempre achei que eu desenhava, né? Então, eu percebo o desenho muito mais do que eu sou capaz de desenhar. É muito interessante isso. Eu nunca consigo ter as proporções que eu percebo que são necessárias. Na hora da reprodução, me foge, eu não sei onde pôr o lápis. É muito interessante, né? Eu vou jogar tênis de mesa, que eu brinco, eu falo que é o melhor dos esportes, que é o tênis de mesa, né? Então, eu sou capaz de perceber a posição das mesas, segurar a raquete, os efeitos, etc. Então, que eu vou jogar, eu sou uma calamidade, sou ruim que sou eu mesmo. Nossa, mas eu sou ruim demais. Qualquer pessoa um pouquinho mais hábil ganha de mim. Mas eu sei das técnicas, eu gosto, eu me interesso e quero fazer lá e brincar, então eu não gosto. É porque talvez eu não me envolvo, realmente não tenho interesse em competições, não gosto de competições, assim, não que eu não gosto, né? Não gosto tanto assim, não faço tanta questão. Então eu gosto de jogar, não importa se eu perco. Mas também que se eu ligasse para perder, eu estava danado, porque eu perco todas, porque eu sou ruim. Então sempre tem assim, um talento que é limitado. E eu penso assim, que coisa boa, porque eu fico imaginando que se eu fosse um excelente jogador de quer que seja, ninguém me aguentava. Porque eu, sendo ruim, já sou antipático, imagina se eu fosse. Afastaria todo mundo da minha convivência. Então, esses talentos pelos quais, essas pequenas habilidades pelas quais eu percebo haver em minha vida, né, que eles só possam me servir, né, para que eu não seja avaro com elas, para que eu possa utilizá-las em favor de mim mesmo, em favor do crescimento do meu espírito eterno. E só há um caminho que faz com que cresça meu espírito eterno: a real observância das leis divinas. E as leis divinas são a lei, a lei divina é a lei do amor. Né? Eu lembro aqui que é muito importante a gente lembrar, eu vou continuando aqui para a gente chegar. Inúmeros homens atacados pelos vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão do que mais amavam e o ódio do que lhes eram vizinhos. Por que ele fala assim? Amontoaram vantagem para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas do mundo. Então, veja, uma coisa foram vantagens para a própria perda. Por quê? Porque a vantagem material excessiva, em que você concentra suas atenções nessas vantagens materiais ou transitórias, quando o Emmanuel diz que faz uso das posses transitórias, porque todas essas posses, sejam elas no campo material, sejam elas no campo das habilidades, sejam elas nas capacidades emotivas, das capacidades da inteligência, quaisquer que sejam, elas são presentes ou pertencem à personalidade. Elas são ferramentas disponíveis à personalidade para que possam fazer crescer o espírito eterno. Então, elas são para serem trabalhadas. Lembro-me bem quando as pessoas perguntam: você tem que sofrer para crescer. Não. O que te faz crescer, o que faz evoluir, não é o sofrimento em si, é o que se faz com o sofrimento. É a percepção do que lhe causa o sofrimento e qual que é a importância que isso efetivamente tem, né? Aquele motivo do seu sofrimento para o crescimento seu como espírito eterno. O que eu quero dizer? Se hoje eu sofro porque eu me percebo feio, a vaidade tem sido o motivo do meu sofrimento. Eu não vou deixar... se eu ficar bonito, vamos dizer assim, né? Eu não vou deixar de sofrer. Porque o que me faz sofrer não é ser feio ou bonito, porque isso sempre é um referencial. Né? E é um referencial material ilusório, não humilde. Então, sempre sofrerei por me achar sempre feio. O que faz eu crescer é eu perceber que eu estou sofrendo em função de uma vaidade, e vaidade, orgulho, egoísmo, são os verdadeiros grilhões, né? Para nos mantermos na materialidade. Enquanto eu for vaidoso, eu sofrerei me achando feio, ou querendo ficar bonito. No momento que eu tratar da minha vaidade, procurar afastar, me guardar da vaidade, eu terei vencido o sofrimento. Aí sim eu terei dado um passo, né? No sentido de crescimento como espírito eterno. E muitas vezes eu não consigo vencer
essa vaidade, né? Exatamente porque somos falíveis, né? Nós estamos aqui, né? E nós então passarei por alguma prova ou por alguma situação em que me será imposto a necessidade de eu vencer essa questão para que ela tenha outra posição de valor na minha vida, de forma que eu vença o sofrimento. Aí eu dei um passo efetivo de crescimento. Dizem que o aprendizado só se dá, você só aprende alguma coisa quando você tem uma carga emocional associada àquela coisa que você quer aprender. Seja por um valor, que é uma carga emocional, que você dá aquele conhecimento, seja pela necessidade que você tem de fazer uso, né? Você sabe que, por exemplo, vai ser jogado no meio de um lago, isso daqui a, sei lá, daqui a um ano, e você não sabe nadar. Então, você vai aprender e treinar natação desde hoje, né? Então, assim, aquela história, né? Com os índios falavam que ensinavam seus filhos a nadar jogando dentro d'água, eles que se virem. É a necessidade que faz ele mover. Essa necessidade envolve todos os aspectos, emocionais e assim por diante. Então, da mesma forma, que se você vai vencer, você vai fazer bom uso dos sofrimentos que você tem, né? Pelas disposições que você tem de rever o que causa esse sofrimento. Não é verdade? Porque o ideal, sofrer faz parte desse mundo, mas sair dele não vamos dizer, saciar aquilo que te causa sofrimento. Não é você sofrer porque está feio se for tornar bonito. Não, não é isso. É você deixar de se mover pela vaidade da beleza. Aí você deu um passo. Você deixa de sofrer. Mas quando você se apega cada vez mais nisso, achando que os recursos da terra, que você fica avaro com ele, você vai acumulando esses, desculpa, que tem chamadas aqui, bate no computador, vão acumulando esse apego a essas coisas, o que você vai acontecer? Cada vez mais você se prende essas questões que te causam sofrimento, mais recursos você tem para poder te prender nessa circunstância e menos você se liberta da materialidade da vida em que se encontra. E o que é pior? Você passa a fazer uso desses seus recursos, né, para poder contaminar quem está ao seu lado. Aqueles que poderiam ser, por isso que ele fala em vizinho, né, que compartilham as tarefas do mundo. Você contamina porque você faz uso desse dom da inteligência ou o dom das riquezas, fomentando no outro, né? Porque nós vibramos e nós provocamos essa vibração a quem influenciamos, né? O que agrava ainda mais a nossa situação. Né? É muito ruim, o que agrava muito mais. E como o sentido da nossa estadia nesse mundo de provas e expiações, é vencermos isso, nós estamos trazendo mais provas, porque através das disposições de percepção disso, nós insistimos em acumular sem serviço, né? Mais evidente se torna a nossa necessidade de haver dores que nos causem sofrimentos para nos alertar, ou seja, o componente emocional para o aprendizado. Né? Nos foi tentado colocar esse componente assim pela valorização, né, de uma série de coisas, pela empatia. Puxa, então não vou juntar isso aqui, se não é para poder compartilhar, para poder exercer a lei do amor. Eu não consigo fazer isso. Então, nós somos compelidos a fazer isso através da dor. Entende? Olha só. Ele vai encerrar, que eu acho maravilhoso. Secondemos a palavra do Mestre Divino, gravando no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Apenas para finalizar, eu acho essa frase, lógico, que ela fecha com chave de ouro, né? Que a nossa vida não é medida. Eu não sou aquilo que eu juntei. Eu não sou o talento que eu carrego, eu não sou a habilidade que eu tenho, eu não sou o dinheiro, nem a casa, nem os carros, nem as minhas roupas. Isso parece até clichê, falar, você se mede pelo que tem. Não, a gente faz isso, né? A gente tem medido as coisas assim, né? Pelas coisas que a gente carrega, parece meio clichê. Mas a gente não é só pelos valores que a gente tem. A gente é muito comum falar assim, eu não tenho esse carro bacana, mas eu jogo um bolão.
Não é isso também, não. Não é nem o carro, nem o bolão que você joga de futebol ou do tênis de mesa que você faça, né? Você é o que você faz. É pelo bem você vai ser, você constrói, você cresce pelo bem que você é capaz de espargir. Espargir é espalhar, né? Que você tem aquele espargidor para molhar. Você esparge e semeia, porque todo bem que você faz são semeaduras de amor. Então é isso que você vai colher. Não é verdade? Eu queria que a gente encerrasse aqui, só para lembrar para vocês uma passagem que é de Jesus, que é dos talentos, né? A passagem dos talentos. Não sei se vocês se lembram, mas em linhas gerais, ele fala assim: o Senhor age como homem, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade, e logo partiu. Então, veja, ele deu, vamos lembrar que nós recebemos nossos talentos, nossas habilidades, as circunstâncias onde a gente nascendo, segundo a nossa capacidade, né? E deixou, respeitando uma própria lei divina, que jamais Deus desrespeitaria uma lei que ele mesmo fez, né? Então, ele deixa o nosso livre-arbítrio fazer aquilo que temos que fazer. Existe uma história, eles jamais nos dariam recursos se não fôssemos capazes de lidar com eles. Daí a sabedoria popular, que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Diríamos também que ele dá a ferramenta segundo as mãos de quem é capaz de operá-la, né? Então ele deu a cada um segundo a sua capacidade e logo partiu. Então ele deixou por nossa conta para que fizéssemos, sem que deixasse, é lógico, né? Ele faz isso aí, vamos dizer, uma alegoria, não quer dizer efetivamente que Deus nos abandonaria em absoluto. Ele está fazendo apenas vamos dizer assim, dizendo que deixou por nossa conta essa história, tá certo? Então, o que acontece? Ele vai dizer assim, para um ele deixou 5 talentos, ou 5 moedas, 5 talentos, vamos trazer talentos para a nossa realidade de hoje, nossa capacidade de produção, nossa inteligência, para outros 2 e para um outro 1 talento. Mas eram os talentos que cada um deles era capaz segundo a sua necessidade. Passado um tempo, né, vamos entender que esse tempo seja o transcorrer da nossa vida terrena, né? E ele chega para cada um dos seus servos e pergunta: o que fizeste com os talentos que eu te dei? O primeiro que recebeu os 5 talentos disse: olha, eu investi, eu pus em serviço esses talentos. Eu trabalhei em seu favor com esses talentos, porque eu me senti honrado com esses talentos. Eu trabalhei em favor desses talentos. E aqui tem mais 5 talentos. Ou seja, o que o Senhor falou assim? Muito bem. Agora você vai ter mais ainda o que trabalhar, porque quanto maior aquele lei que chama da mãe-aranha, né? Quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades, né? Então, com mais talentos, ele foi mais capaz de produzir. O outro 2 talentos falou assim: não, está aqui outros 2 talentos. E o último, quando 1 talento, o que ele poderia se excusar, aí tem uma outra interpretação que seria a questão do medo, que fala sempre do medo que ele teve de perder um pouco, enfim, de não ousar, de não fazer uso desse talento que ele fez, entregou o mesmo talento do Senhor. O Senhor falou assim: agora você não está legal, não. O que ele falou quando falou que ele não ia fazer o gozo? Era necessário que ele passasse as provações para que emocionalmente ele aprendesse a lição, pela necessidade. Então, do pouco que ele tinha, do pouco lhe foi tirado. Entende o que está sendo dito? Então, o que ele fez? Esse 1 talento poderia ser, a gente pensa assim, um sujeito que nasceu pobre no mundo. Muito pelo contrário. Ele poderia ter nascido nesse mundo nosso endinheirado e não ter feito nada com esse dinheiro em benefício dos demais, em favor da lei divina que só faria benefício para ele. Sendo que o outro, que às vezes recebeu 5 talentos, eles podem ser traduzidos pela capacidade de lavar roupa, pela capacidade de congregar pessoas, talento de talvez escutar, talento da inteligência. O que ele fez? Utilizou isso em benefício das pessoas ao seu redor, propagando a palavra divina, traduzindo em caridade, por pouco que tivesse. São talentos tão valiosos, um com 5 talentos, mas pela capacidade que ele tinha de produzir. O outro
por ser incapaz, talvez, pela inteligência, recebesse, eu estou fazendo aqui, como talento, recebesse o dinheiro, por exemplo, e não, ele acumulou para ele, guardou com medo, não, as pessoas só querem roubar de mim, não vou dar dinheiro a esses vagabundos, adoro quando, eu vejo, adoro não, né? Eu acho horrível quando as pessoas falam assim, nomeiam os outros negativamente, né, sem respeitar que é um irmão, não é fácil, parece ter um prazer em dizer, isso é fazer mau uso dos seus talentos, é enterrá-lo, sendo que ele poderia congregar coisas. Né? Aí o que ele faz? Agora você vai viver na alegoria, fala, servo inútil, lança aí nas trevas exteriores, haverá choro e ranger de dentes. Isso é uma alegoria para dizer o seguinte, olha, você vai encarnar de novo com mais dificuldades para que emocionalmente você possa aprender a fazer uso dos talentos que lhe são dados, mas nunca será largado, deixará de ser atendido, porque Deus Pai não dispensa ninguém. Ele cuidará até do último, até que o último passe. Né? Então, guardemos da avareza, a avareza dos nossos talentos. Se somos capazes de produzir alimento, que esse alimento chegue nas mãos, nas bocas de quem necessita. Se somos capazes de produzir grana, que podemos utilizar bem essa grana, esse dinheiro, em função daqueles que necessitam, em função daqueles. E muitas vezes nós temos uma inteligência, a capacidade de talvez articular as palavras, as relações, que essas relações sejam como tempero das construções das relações, vamos dizer assim, a cadeia, né, a cadeia de raciocínios que a gente faça tenha como premissa a lei divina, a lei de amor, a exemplificação de Jesus, para que possamos fazer bom uso desse talento cognitivo que nos fomos abençoados. Tá bom? Agradeço muito a vocês, que esse ano seja maravilhoso. Queria dizer para vocês que nós não temos data ainda para retornar, nós havíamos feito uma programação para voltarmos, de preferência, começarmos a voltar em janeiro. Não faremos em função dessa nova variante, em função das contaminações que estão aumentando, a gripe, em função das férias, nós vamos guardar mais um pouquinho, tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês por estar conosco, agradeço a confiança que têm depositado, que, por favor, continuem assistindo às palestras noturnas, participando dos estudos, né? Estamos sempre aí trabalhando, embora a casa não esteja ela está de portas abertas, não está de coração aberto, mas fisicamente não estamos voltando ainda. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração e vamos agradecer a Jesus essa oportunidade que nos é dada. Agradecer por esse ano que se finalizou, 2021, agradecer pelo novo ano que inicia. Ainda podemos contar com auxílio, com os trabalhos da equipe do Dr. Bittencourt. Vamos agradecer a tudo que temos recebido, a todas as possibilidades que temos de crescimento, agradecer a nossa percepção de que os sofrimentos que nos visitam são para serem vencidos e não saciados simplesmente. Agradecemos todas as oportunidades que nos são dadas diariamente e pedimos, por favor, Jesus, nos abrace. Podemos sentir o calor do teu abraço, que em meio a tantas intempéries temos a confiança de que, seguindo a sua orientação, o seu exemplo, nos sentiremos confiantes, porque podemos confiar no teu amor e poderemos seguir em frente. Que Jesus, por favor, que esse ano, muito mais daquilo que eu desejo, que eu receba tudo o que necessito para o meu crescimento, para a minha iluminação, e que tenha sempre o seu exemplo em conta nas decisões que tomo todos os dias. Por favor, ilumine cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.